Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Voz de Campos. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Sou o Luciano Freitas, é um prazer imenso ter você em nossa companhia. E desde já te peço para ficar juntinho com a gente aqui pelas redes da Rede Aurora de Comunicação. E ao meu lado, ela, Vanessa de Oliveira. Boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando mais uma semana, né? Estamos ao vivo. E você pode também nos acompanhar, né, através do www.tvaurora.com.br, também no Facebook e Instagram, Rede Aurora Play, YouTube, Rede Aurora Player, também na TV Aurora, canal 171 da Soul TV, TVs de stream, Link Web e New Play. Na Infoline, estamos no canal 16. Qual horário mesmo? No Infoline, no canal 16, né? Você vai acompanhar o Luciano na hora do almoço, tá? De meio-dia a 1, tá bom? Para você que vai estar almoçando, de meio-dia a 1, um bom almoço. E é isso aí, pessoal. Vamos começar. E hoje nós temos uma convidada direto de Portugal. O negócio hoje tá chique. O pessoal tá vendo hoje aqui ninguém do nosso lado de cá, mas vai aparecer para vocês já a doutora Miriam Beatriz. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Luciano, boa noite Vanessa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E é isso, daqui a pouquinho a gente vai falar aí, né, como que é uma brasileira morando em Portugal. Você tem curiosidade de saber como é que é? Então, hoje a gente vai estar abordando esse assunto aqui, muitos outros assuntos, passar uma curiosidade para vocês aí, tá bom? Mas antes, deixa eu mandar um abraço para quem ajuda a gente estar aqui, né? Que é o pessoal da Zap Gás Campos, tá bom? Eu sempre falo assim, ó, anota esse número que uma hora você vai precisar de um gás de cozinha, hein? Então anota aí, ó, DDD 22 999 994544. Chama pelo Zap Gás Campos, tá? E para você que queira adquirir uma piscina de fibra, tá? Para valorizar aí seu imóvel, uma área de lazer. Estamos chegando aí na época do frio, né? Mas logo o solzinho vai estar aí, então aproveita as promoções, né? Lembrando que a Star Piscinas Campos tá com frete grátis para Campos, São João da Barra e São Francisco. Quer saber como? Liga lá, ó, DDD 22 997 16 52 23. Star Piscinas Campos, tá bom? E para aquele lanche rápido, temos o quê? Josiel? Coloca no ar aí pra gente. Já está funcionando, pode vir pra cá. Na Bento José Sampaio, é só chegar no número 99 e vem conferir. Tem sabor, tem qualidade, só falta você vir. A picolé Aurora, o povo adora. Só R$1 refrescante na hora. E se bateu a fome, já sabe onde ir. Tem salgado e churrasquinho pra você curtir. Um lanche gostoso, bem feitinho. No almoço tem churrasco no pontinho. Tudo no ambiente limpo e aconchegante. Vem com a família, delicioso e vibrante. A picolé Aurora, o povo adora. Só R$1 refrescante na hora. E se bateu a fome, já sabe onde ir. Tem salgado e churrasquinho pra você curtir. Vem logo, não pega essa não. O melhor da cidade tá de prontidão. Picolé Aurora, sabor sem igual. Preço baixo, qualidade sensacional. Sorvete Aurora. Na hora do almoço tem um churrasquinho e para aquele lanche rápido tem um salgado lá delicioso. Aonde fica? Na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, no IPS, tá bom? Para você que queira
degustar um delicioso picolé, o Picolé Aurora, o picolé que o povo adora, é na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, pertinho aqui, tá bom, gente? E temos mais uma dica para vocês. Vamos lá, José. Nome sujo? Chega de bloqueios. Seu CPF ou CNPJ negativado está impedindo de crescer? A Impacto Credit resolve para você. Baixamos seu nome nos principais órgãos: Semprote, Cartórios, Serasa, COD, SCPC Boa Vista, SPC em até 20 dias úteis. Atendimento humanizado e garantia de serviço. Recupere seu crédito e volte a ter liberdade financeira. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Chame agora 22 99618 3550. Gente, a Impacto Crédito é aqui no centro de Campos, tá? Chama lá pelo Zap lá, marca o seu horário lá. Eu assino embaixo, funciona de verdade, tá? E eu indico a vocês, pode confiar. Eu fiz, algumas pessoas conhecidas minhas já fizeram e deu tudo certo. Então, eu estou compartilhando com vocês uma coisa boa, tá bom? Antes da gente começar o nosso bate-papo, que hoje nós estamos, né, fora do Brasil, hoje nós estamos chique, eu vou mandar um abraço para a aniversariante de hoje. Né, José? Coloca a foto dela aí, a nossa amiga Regina, enfermeira Regina. Ela tá na foto aí com o nosso amigo Marquinho. Os dois são enfermeiros ali no PU da Saldanha Marinho. Minha amiga Regina aí, desde de 2015, sempre me ajudando na vida política, né? E hoje já tá comemorando mais um aninho de vida aí. Mandar um grande abraço para ela aí, tá bom, Regina? Forte abraço para você. Aí, os parabéns aí, ó. Parabéns, parabéns pra você. E é isso aí, Regina fazendo aniversário hoje. Não vou falar a idade não, tá, gente? Ela me proibiu de falar a idade. E tem um monte de gente já mandando mensagem pra gente aqui, curtindo o nosso programa. Mas vamos começar, né, Vanessa? Vamos lá para Portugal? Vamos embora fazer essa conexão? Gente, antes de eu falar, eu quero, né, deixar aqui bem claro que a doutora Miriam Beatriz é minha prima, tá? Tenho muito orgulho dessa prima. Ela também já me ajudou muito aí na vida política. Ela foi uma das advogadas do Partido da Mulher Brasileira no estado do Rio de Janeiro, né? A gente caminhou junto nessa vida política aí de PMB, né? Muita gente aí sabe que eu fui um dos fundadores do partido. E ela foi lá para Portugal, enjoou do Brasil, enjoou desse negócio de política e foi lá para Portugal com a cara e a coragem. E hoje a gente vai estar sabendo como que é essa vida lá, né? Ela está completando quase 2 anos, Miriam, que já está por aí? Luciano, exatamente. Vai fazer 2 anos em julho, né, que eu estou aqui. Grandes mudanças, emigrar não é fácil, mas eu sempre incentivo as pessoas que têm esse sonho que venham, mas com uma certa consciência. Por isso, essas informações que eu vou estar passando aqui para o pessoal que tem vontade de sair do Brasil, que tem vontade de migrar, pelo menos para Portugal, que é a experiência que eu tenho, né? Sim. Que venha com muita consciência. Teve muitas mudanças agora políticas e migratórias, existem várias mudanças ocorrendo e vindo com um certo planejamento, não só financeiro, mas como é que eu posso te dizer? Psicológico, é um conjunto, né? Ficar longe da família também, né, Miriam? Oi? Ficar longe da família também, né? Muito complicado, né? Como eu falei, né? Eu tenho uma saudade do Brasil imensa. Não penso em voltar a morar, né? Porque hoje também já construí minha vida para passear, não vejo a hora. As praias cariocas. A gente dá valor a coisas pequenas, comidas, coisas que aqui não tem, né? É um outro universo, uma outra cultura. Então, assim, são dicas importantes, tanto de experiências pessoais, como também da parte de documento, de... Como é que eu posso falar? São várias dicas, né? A gente vai batendo papo e vai esclarecendo aqui com relação a esses planejamentos, um pouquinho da minha experiência pessoal.
e profissional, eu também sou advogada aqui em Portugal, consegui validar meu diploma e também estou aqui agora advogando e trabalhando com a parte imigratória também, né? Sim. Eu estou fazendo um pouquinho de criminal, alguma coisinha devagar aqui. Sim. E como é que é, assim, os portugueses gostam ou não dos brasileiros? Tira essa dúvida pra gente. Como é que é o tratamento com o brasileiro, assim? Não, eles gostam, sim. A cultura deles é bem diferente da nossa. Sim. Tá? Eles são mais cautelosos. Nós somos muito abertos, nós já acabamos de conhecer, já convidamos para dentro de casa, todo mundo é amigo. Eles não, eles têm um pouco mais de cautela. Mas eles gostam, sim. Eles gostam dos brasileiros. Eu acho até que é dessa... Todo mundo que está migrando, né? Porque tem vários nacionalidades que estão migrando para cá. Indiano, paquistanês, angolano. Os brasileiros, eu acho que levam uma certa vantagem que a língua com relação parecida, né? a essa recepção, né? Sim, sim. E você foi para aí, né? Já tinha um lugar para ficar, já tinha emprego? Como é que foi essa determinação, assim, eu quero ir para Portugal? Como é que foi isso aí? Então, eu já estava, quando eu falo do planejamento, né? Eu já procurava saber como é que era Portugal, como é que era a parte de documento, a parte de trabalho, quais os documentos que eu tinha que levar, algumas informações pela internet. Mas nem todas as dicas são dadas pela internet, né? Quando sim. As dicas mais preciosas são as dicas realmente das pessoas que vieram e que no dia a dia foram deparando com os problemas e resolvendo, né, as dificuldades. Eu vim para cá, na realidade, para ficar 3 meses. Eu não vim para ficar de uma vez. Eu vim para ficar um período, acabei ficando aqui e me casei. Me casei e não voltei por conta do casamento. Acabei me casando com português. Que legal, que legal. E aí eu sei que você tem suas filhas, e aí como é que foi ficar longe das filhas, longe de todo mundo? Hoje eu já tenho uma com você aí que eu sei, mas fala um pouquinho aí dessa separação, né? Porque acaba sendo uma separação, apesar que a internet aproxima muito, né? Sim. Mas o abraço mesmo a gente sente falta, né? Eu acho que é muito mais... Hoje em dia a internet é fantástico, né? Você consegue ver, diminui um pouco essa carência, né, de só não ter contato físico, mas a voz e tudo. Imagina naquela época que as pessoas migravam, que vinham apenas cartas e depois de meses, e telefonemas eram caríssimos. Hoje em dia a internet é uma coisa assim fantástica a nível de comunicação e para melhorar os relacionamentos em si, né, as informações e tudo. Eu cheguei aqui para fazer a minha validação do meu documento e acabei ficando. Vim para cá, já tinha um quarto reservado para ficar, porque aqui as pessoas quando chegam aqui, as rendas são caríssimas, né? Esse está sendo o grande problema de Portugal hoje, para emigrar. Quando você vem sozinha para trabalhar aqui e alugar uma casa, eles falam de arrendamento aqui, é caríssimo. Não... Chega a ser, às vezes, até mais do que o próprio salário. O salário mínimo daqui são... Acho então, que a questão então, agora, de aluguel aí tá caro. Você quer passando isso pra gente, a questão de aluguel. Mas, assim, é por causa da região? Tem uma região mais afastada que é mais em conta? Ou é todos os locais aí? Eu acho que a situação está tão... Estou um pouco de frio. Está tão... Como é que fala? A procura por imóveis está tão grande, a quantidade de gente que migrou para cá e está geral. A gente consegue um pouquinho melhor, que eles chamam de aldeia, como se fossem bairros mais afastados. Mas aí você não tem acesso ao metro, você não tem acesso ao transporte público, você já tem que ter um carro para morar numa aldeia, que eles chamam, né? Uhum. Aí você teria que ter um carro para poder se locomover. E com a mudança com relação a nossa carteira de motorista, né, que antigamente era válida apenas por 3 meses, agora não. Agora era válida até você conseguir a residência. Facilita também para você se locomover aqui dentro.
E é bem mais prático. É muito difícil dirigir por aí? Não. É bem parecido. As coisas não é igual, mas é bem parecido. É mesmo? Sim. Entendi. E aí você foi, e a questão assim, foi muito difícil a questão de documento para você conseguir chegar até aí. Você foi a passeio, né? E depois você Sim. conseguiu ficar. Fala um pouquinho da questão assim, de documento, o que você puder falar também, que você chegar ao seu alcance também. Explicar um pouquinho pra gente. Mudou alguma coisa desde quando você foi? Hoje já é diferente? Quando eu vim, existia essa possibilidade de uma pessoa que viesse somente a turismo ficar, né? Ainda existia a manifestação de interesse. Você chegava aqui, se por algum motivo quisesse ficar, arrumasse um trabalho, ou quisesse ficar por algum outro motivo, poderia fazer manifestação de interesse e ficar. A manifestação foi extinta, ela não existe mais. Então, hoje, eu não aconselho ninguém a vir e tentar ficar. Existe, vai ter uma oportunidade da CPLP, vai ter algumas outras oportunidades, mas no momento o governo está numa visão muito com relação ao visto, né? Ao visto. Antigamente era só passaporte. Você chegava com passaporte, ficava aqui, conseguia ou abrir uma atividade ou um contrato de trabalho e resolvia ficar e entrava com a manifestação de interesse. Hoje em dia já está bem complicado. Eles pedem um visto, seja um visto de procura de trabalho, seja um visto de estudante. Hoje eu não aconselho ninguém mais a vir sem visto para Portugal. Só se realmente vier a passeio, fica uns meses, dá uma olhada como se gosta, se adapta e volta. Com visto. Entendi, agora, mas isso não é só com o brasileiro não, né? Com todo mundo que queira entrar em Portugal hoje em dia precisa desse visto. Sim. Para ficar, né? Entrar para passeio ainda não precisa. Pode vir com visto de turismo, no caso, não precisa do visto. Aliás, vai ter agora, né, implementado pela União Europeia, que todo mundo vai precisar de um visto para entrar na Europa toda, né? Inclusive agora em maio eles implementaram nos aeroportos um sistema de reconhecimento para deixar a coisa mais organizada, né? Porque eles não tinham muito controle com relação às pessoas vinham, às vezes saíam pela Espanha ou iam para outro local e achava até que estava dentro do espaço ainda e já tinham ido para outras cidades, outros países, né? Aqui por perto. E você hoje em Portugal, você está em qual local de Portugal? Qual cidade? Aqui é Porto, né? Estou no Porto, na região do Porto. Vila do Conde, a cidade que eu aqui não seria a cidade, né? O distrito. O distrito é Porto, Conselho, Vila do Conde. Entendi. É um pouco diferente. E assim, você falou que a questão de moradia é caro. E as outras coisas, supermercado, como é que funciona aí? Sim, o grande problema hoje está sendo a moradia. É o que eu falo com relação às pessoas que falam assim, a qualidade de vida aqui é melhor no sentido de as escolas públicas são boas, tem um ensino muito bom. A minha filha está aqui, a Ana Clara, tem 14 anos, já está matriculada, teve um período de adaptação, já vai fazer um ano que está aqui. A qualidade de ensino é muito boa, né? Então você não precisa pagar uma escola aqui em Portugal, particular, até tem, mas a escola pública é muito boa aqui, o ensino é muito bom. Segurança ainda também tá bom. A qualidade de vida seria nesse sentido. Com relação ao poder de compra, que a gente fala muito aqui, que eu ganho com um salário mínimo aqui, eu consigo comprar muito mais coisas do que eu conseguiria com o salário mínimo do Brasil. Entendeu? Sim. Então é por isso que tem a gente vê muitas vezes falando, quer ser pobre em Portugal, pobre no Brasil, como seria, né? São coisas assim, com relação a vestuário, shampoo, uma série de itens que aqui você tem esse acesso, você consegue comprar com muito mais facilidade do que você conseguiria no Brasil. Entendi. E
como é que foi aí, sua filha, com as novas amizades, né? Ela chegar aí, eu sei que ela é muito comunicativa. Como que ela chegou aí? Logo a amizade na escola foi muito diferente para ela? Ou ela logo se adaptou, gostou? Como é que foi? Eu estou na região do, ela quer vir embora? Então, o português de Portugal, ele é um pouco diferente. Eles falam, se eles falarem muito rápido, você sente uma diferença. Falar português não é. Tem o português realmente de Portugal. E principalmente no norte, na região norte, ela teve muita dificuldade no ensino, os professores falando, às vezes ela ficava um pouco dificuldade para perceber, mas foi muito bem aceita pelos alunos, pelos professores com relação a isso. Ela não teve problema nenhum, não. Foi muito tranquilo. Ela quer vir embora para o Brasil? Hoje em dia, não. No início, sim. No início, ela sentiu muito nesse período de adolescência. Ela estudava no colégio religioso, no colégio... e ela saía, tinha o pessoal da igreja, então ela tinha um grupinho dela de amigos, então para ela foi complicado, né? Ela veio porque ela tinha que ficar comigo e já estava na hora também, né? Essa fase de 14 anos, a mais velha está aí, está fazendo a Universidade Federal, então tem que terminar e ver se ela vai querer vir, se ela vai gostar. Mas é diferente, cultura, né? Uma dica que eu dou muito para as pessoas que vêm para cá, e eu, às vezes eu percebo muito com relação aos brasileiros, às vezes, né? Porque eu tenho mais contato. Sim. Nós temos que nos adaptar à cultura deles, entendeu? Às vezes as pessoas chegam aqui e falam, gente, mas né? É diferente. É diferente, posso falar isso. Tem mais... mas eles são muito amáveis, assim, quando eles... acabam, eu te falei que eles têm um pouco de restrição, não são tão abertos como nós, né? Mas quando eles se apegam, eles são bem amáveis e tudo. Mas tem de tudo. Tem alguns portugueses mais nervosos, mais normal. A Vanessa quer saber se tem shopping aí. Tem shopping aí, que ela adora um shopping. Tem shopping aí? Como é que é o shopping aí? Eu moro perto, depois a Vanessa dá uma olhada aí. É o Outlet, né? O de Vila do Conde. É o famoso aqui, né? Que é pertinho, eu moro 10 minutos de lá de carro. Então, assim, os preços são bem... Como é que pode? Desconto 50%, tem descontos bem bacanas com relação aos shoppings. É o que convenceu a minha filha a ficar aqui, é com relação ao poder de compra mesmo. As coisas que ela pode comprar aqui, que eu posso proporcionar para ela aqui, que talvez no Brasil seria muito complicado proporcionar a ela algumas coisas daqui, né? Sim. E vocês estavam aqui em Campos, né? Antes de ir para aí, não é isso? Sim. Você lembra? Eu estava Campos, Rio, PNB, a Leste, cheguei a ficar na Leste um tempo. E falei, não, eu já estava com vontade de vir a Portugal há muito tempo. Nós temos nosso bisavô daqui, né, Luciano? Sim. É o Floriano Freitas, da Serra da Estrela. Então, eu estou fazendo hoje a trajetória inversa do que ele fez, né, quando foi para o Brasil. Estou retornando para cá. E eu sempre tive essa curiosidade, né? E como eu sabia com relação à validação da ordem, tinha um acordo, existia, hoje já não existe mais esse acordo Brasil-Portugal, que as pessoas que tinham a faculdade de Direito e que teriam a ordem, né, dos advogados do Brasil aí, trariam a documentação para cá e seriam validado aqui, né? Faria a validação dos documentos e você também seria advogado aqui. Agora, eu com uma semana que eu estava aqui mais ou menos, eu dei entrada, a presidente da ordem, a Bástula, ela terminou com o tratado. Ela encerrou e hoje em dia, infelizmente, as pessoas nesse momento, não podem mais fazer, nem os portugueses que querem ir para o Brasil serem advogados, nem no caso os brasileiros que querem ir para Portugal serem advogados. Nesse momento já encerrou. Não sei se futuramente aí tem que fazer o que agora? Agora não faz mais nada. É mesmo? Quem não é, não tem mais o que ser feito. Só se fizer uma faculdade aqui agora.
Que isso, ficou mais difícil então. Você deu sorte, foi na hora certa. Tem que ser, né? Isso que eu falei. Tem coisas que as coisas. O universo, sim. Deus conspira e deu tudo certo. E questão de vacina? Devagarinho. Questão de vacina para poder entrar no país. Precisou também ou não? Eu me precavi, fiz, né, as vacinas, mas não me pediram. Na época, acho que estava muito naquela época da Covid e tal, agora não tem mais com relação às vacinas, não. Mas eu aconselho sempre a fazer tudo isso. Colocar as vacinas em dia, fazer um check-up antes de vir, fazer o PB4, que é um documento, que é um acordo que tem Portugal, Brasil, para você ser atendida no hospital público aqui. Trazer o seu diploma, seja a nível superior, seja a nível segundo grau, né? O ensino médio, trazer para fazer a validação aqui, tem como ser feito. E é muito importante que quando você ficar desempregada, você precisa desse diploma para entrar depois de validado, para entrar aqui no centro de emprego, para poder fazer os cursos, né, que eles oferecem para você. Então, você tem que ter esse documento. Quando a gente faz uma assessoria, né, geral, né, você indica todos os documentos, tudo que tem que ser feito. E aquilo que eu falei, quando você vem sozinha, é uma coisa. Aí vai ter que realmente, no início, morar em quarto, são quartos compartilhados. Quando você vem com 5, 6 pessoas adultas de uma mesma família, que todos vão trabalhar, aí ainda dá para você alugar uma casa, todo mundo dividir e ficar uma coisa mais tranquila, mas sozinho é praticamente impossível você arrendar uma casa aqui, é muito complicado. E ainda tem a questão da caução, né, que você tem que pagar, enfim. Sim, e a questão assim, emprego, é difícil, aí é mais fácil conseguir emprego do que no Brasil? Muito fácil, muito fácil. Existe muita possibilidade de trabalho. Quem quer realmente vir com esse intuito de vir para trabalhar, mas são trabalhos que você, talvez, dependendo da sua qualificação, você não faria no Brasil, né? Mas aqui é um país que praticamente todo mundo ganha um salário mínimo. Seja uma pessoa que trabalha numa fábrica, seja uma pessoa que trabalha no café, né? Uma restauração. Então, você não tem uma cuidadora de lar, uma cuidadora de idoso. Tudo isso é sempre um salário. A diferença é que algumas empresas dão um benefício de um ticket, um transporte, que dá uma diferença ali com relação no final do mês, uma diferença salarial ali, né? Um pouquinho. Mas trabalho tem muita oportunidade de trabalho, mas são empregos, né? Limpeza, área de limpeza, cuidadora de idoso, fábricas aqui em Portugal, supermercados, são trabalhos mais a níveis. Agora, trabalho na área de engenharia, por exemplo, que dá para validar o diploma aqui, tem muita oportunidade. Falta muito engenheiro aqui, porque a maioria das pessoas que se formam aqui, elas migram também. Eles acabam indo, seja para a Suíça, para a Espanha, para a França. Os próprios portugueses, né, eles migram para outros países. Os salários são maiores também, né? Então, aqui é um país de imigrantes mesmo. Sim. Você vê a quantidade, então tem muito trabalho. Eles exploram os brasileiros aí, não, também, né? Eles não têm tantos filhos como no Brasil, sabe? Agora, muitos jovens não têm filhos, optam por não ter. E quando tem, eles estão com uma outra. Então, realmente, trabalho não falta. Mas eles exploram os brasileiros aí, não? Tratam bem? Tem de tudo. Por ser né? de fora, né? Bota para trabalhar mais. Eles têm um jeito de falar que a gente estranha, principalmente no início, né? Português, eles são um pouco ríspidos, são grossos, é o jeito, às vezes, deles falarem. Mas eu acho que com o tempo, hoje eu já não vejo mais isso. Eu não sei se eu já estou acostumada com o jeito deles falarem. Não é o jeito que eles falam, né? Fica assim, mas tem
de tudo. Eu trabalho hoje também, além de trabalhar na área da advocacia, eu trabalhei em outras áreas, né? Quem migrar é isso, você tem que vir com disposição para encarar outras áreas, encarar uma outra realidade que eu não tinha aí, eu tinha uma outra realidade no Brasil. Sim. Mas eu trabalho numa multinacional, e nessa multinacional já tem uma cultura, um aspecto cultural diferente de alguns outros locais que eu já trabalhei. Entendi. Tem rádio aí pra gente ir pra aí? Eu e Vanessa ir pra aí? Tem. A Josiel do operador de áudio aí, que aí também. Tem também, né? Mas assim, eu aconselho, às vezes as pessoas falam assim, muita coisa de Facebook, internet, vocês estão desmotivando. Eu já dei assessoria a algumas pessoas, falei, gente, calma, não vem sem visto, vem com calma, vem passear, conhece. Aqui tem a questão do frio, né? Aqui tem a questão cultural. A alimentação é diferente, né? A gente tem uma série de coisas e marcas de comida que não tem aí. Não que não exista o hambúrguer, não exista. A salsicha não existe, aquela salsicha não existe, aquela nossa salsicha de cachorro-quente daí, que a gente utiliza para alguns lanches. Então, muitos brasileiros que eu vejo que prosperam aqui são pessoas autônomas, que resolveram empreender. Porque senão você vai vir e vai realmente ficar a vida inteira ganhando um salário mínimo, que é um salário, né, nacional. E o governo dá algum tipo de ajuda, incentivo para quem queira abrir uma empresa, alguma coisa assim? Dá sim. Eles dão, acho que está em torno de 25 mil euros. E você começa a pagar, eu não tenho, eu estou falando assim porque eu ainda não, mas em torno disso, 25 mil euros, e você começa a pagar, acho que depois de um ano que começa a funcionar o seu negócio. Entendi. Depois de um ano que você começa a funcionar. Mas assim, eles vão te dar esse tipo de incentivo quando você já tem a sua residência, entendeu? Você não pode chegar aqui, chegou aqui... não, eles não vão te dar. Eles vão te dar quando você estiver totalmente documentado, já estiver legalizado dentro do país. Né? As pessoas, às vezes... fulano pegou... Tem algumas áreas de incentivo... Não tem como pegar o dinheiro e sair correndo aí também, né? Povoados que não tem ninguém. Eles querem que algumas pessoas vão para lá para morar. E ganham um valor do governo para morar lá e implementar seja uma vendinha, seja Sim. Você ter seu negócio dentro daquele lugar e povoar novamente essa localidade, né? Existe também dentro do governo é pelo próprio centro de emprego. Entendi. E como é que é, assim, a questão da segurança, assim? A polícia é muito enérgica? Tem toque de recolher? Como é que funciona aí? Fala pra gente, que a gente aqui está acostumado com as violências do Brasil, né? Não tem toque de recolher. Aqui a gente até fala com a minha filha que ela está indo agora, para ela tomar muito cuidado. Até fala, você não vai estar em Portugal. A gente usa o telefone com muita tranquilidade. A gente anda à noite, sozinha, com muita tranquilidade. Essa parte que eu falo da educação e da segurança é a qualidade de vida que alguns brasileiros e outras pessoas vêm buscar. Né? O iPhone é mais barato? Né? O iPhone é mais barato que aqui? Olha, é aquilo que eu vou falar. O iPhone aí, eu estou fora dos preços, mas assim, o iPhone aqui, ele custa um pouco mais, dependendo do teu Pro, ele custa um pouco mais de um salário, né? Mas você consegue parcelar também, né? Aqui consegue parcelar o iPhone. A questão é, quando eu faço a conversão, quando a gente faz a conversão, não pode converter em euro para real. Você tem que ver quanto que é o salário mínimo no Brasil e quanto é o salário mínimo em Portugal. Com o salário mínimo do Brasil, eu consigo comprar o que eu consigo comprar com o salário mínimo em Portugal. Essa seria a jogada da conversão. Por exemplo, um carro de 500 euros aqui. 60% do salário mínimo, agora 890, eu acho, agora.
que o meu salário é um pouco maior e não está dentro do salário mínimo, que eu falei, com relação ao local que você trabalha. Sim. Mas basicamente é isso, são 30, às vezes 20 euros de diferença. Uma moto que custa aqui, deixa eu falar, um salário mínimo, aí eu teria que ter 4 ou 5 salários mínimos para poder comprar a mesma moto. Entendi. Entendeu? É por isso que a gente faz a conversão em cima do salário, a porcentagem salarial com relação ao salário mínimo. Então, você, às vezes, juntando 2 meses, você consegue comprar uma moto. Estou dando um exemplo, né? E aí eu teria que juntar 4, 5, 6 meses de salário para comprar a mesma moto. Entendi. E assim, agora surgiu uma curiosidade aqui. Vamos supor que eu aqui no Brasil tenha lá o meu CPF, assim, vamos dizer, o pessoal popularmente falando, CPF sujo, tô com dívida. Eu chego aí, esse CPF fica bom? Como é que funciona isso aí? Não, aqui não tem o CPF da equipe, aqui a gente chama de NIF, né? É diferente. Aqui também tem um número fiscal. Eu chego com crédito aí, então? Eu chego com crédito aí? Você chega com a vida zerada, né? Quando você migra, você está zerado. Você está iniciando do zero, completamente do zero. Mas aqui, se o CPF ficar sujo, você tem uma surpresa. De repente, seu salário está totalmente travado. Suas contas bancárias, quando você vê, você não consegue movimentar nem a conta do banco enquanto você não pagar a sua dívida. Entendi. Então é mais rigoroso, né? Muito mais. A parte de execução funciona aqui. Seja uma execução de qualquer... uma execução fiscal da própria... ou até mesmo para dever um particular. Se você tiver que executar, você consegue fazer essa execução. As linhas telefônicas aí são como no Brasil? Várias operadoras? Sim. Tem. Então é acessível também, não é aquele negócio absurdo. Tem também alguns probleminhas como no Brasil, as operadoras. Percebo também, tem muita reclamação dos clientes. Eu falei, gente, não é só no Brasil, né? Serviço, minha internet não está funcionando, liga, desliga, tira da tomada, reinicia, vou mandar um técnico. E assim, aí tem praia, mar, assim, bacana, água, como é que é bravo? Como é que é? É muito gelada a água. É mesmo? Eu estou 2 anos aqui, muito gelada. Eu só consegui entrar uma vez. Eu estou 2 anos aqui, mas entrei uma vez. Eu falei, não, tem que entrar pelo menos uma vez. Mas foi só uma vez. É muito gelada. Não tem nem comparação com o Brasil. É bem gelada. Mas o verão aí também estão do norte, né? Eu não fui ainda para outras regiões que dizem que é um pouco mais quente, mas é gelada também. Quem já foi fala sempre que mesmo ainda no verão, a Vanessa quer saber aqui, mesmo no verão? Se o verão é tão quente ou não é, como aqui, o clima, né? Sim. No verão é bem quente, só que o que acontece no verão aqui? Na época, quando cai a noite, fica fresco. Não é aquele calor abafado como no Brasil. É sempre aqui você vê claramente as estações. A primavera, você vê tudo muito florido. O inverno, as árvores completamente sem folhas. No Brasil, a gente não consegue, país mais tropical, a gente não consegue ver nitidamente essas estações. Primavera, verão, outono, inverno. Inverno aqui, eu já peguei inverno menos de 2 graus aqui. O norte é mais frio. O pessoal que mora mais pro lado de Lisboa já é um pouco melhor, mas também é frio. Muito vento, muita chuva. Então você realmente tem esse impacto, no caso cultural, né? A própria língua, por mais que fale português, eles falam às vezes muito rápido, depois você começa a entender as expressões, né? Que não são as mesmas, tem algumas expressões que são usadas aqui e que aí é usadas, que até uma outra conotação. Então, a parte cultural, a parte climática, a parte culinária, né? E a adaptação, que eu acho que quem está disposto a migrar tem que estar realmente com o psicológico muito... Você tem que querer muito isso, senão você realmente vai desistir. Em alguns momentos eu pensei até em desistir. Falava, não,
eu vou voltar. É a saudade da casa, a saudade da comida, a saudade de familiares, tudo isso pesa muito. É muito difícil, não é fácil. Mas aí você arrumou um marido aí e acabou ficando, né? E aí agora tem um pretexto para ficar aí, né? Mas às vezes ele ficava até preocupado. Ele falava, amor, calma, né? Quando ele me via um pouco mais triste. Agora que minha filha veio para cá, tá melhor. Mas eu fiquei um ano sozinha, então tá muito complicado. Entendi. E assim, e como é que é essa vida aí com um português? É muito diferente do brasileiro? Sim, eles têm. O meu marido, ele migra também. Então, ele na realidade, o que eu falei, as pessoas daqui, os próprios portugueses migram. Então, ele está na Suíça, migrando. E por questões de documentações e uma série de coisas, eu estou aqui em Portugal, também por conta da parte profissional, né? E ele vem, ele veio para cá, a Suíça já é um lugar mais frio, mais seco, né? Neva, lá chega a nevar, mas ele já tem uma cabeça um pouco mais aberta por ter migrado, mas eu vejo outros relacionamentos com alguns portugueses e portuguesas, né? Que eu vejo brasileiros comentarem, a cultura é diferente, eles são mais reservados, nós somos muito mais abertos, né? Na questão assim, já leva para o churrasco. Eles têm uma coisa muito da cultura da comida, né? Que só levam para dentro de casa. E quando eles chamam para comer, o comer para eles, sentar à mesa e comer todo mundo junto, né? É o convívio que eles falam. Isso é uma coisa muito importante para o português. Na questão até jurídica, assim, existe muita separação aí em Portugal? Ou português com português dá tudo bem, dá tudo certo? Ou só acontece quando vai brasileiro por aí? Não, tudo existe separação de portugueses, é normal, como acho que em qualquer país. Agora, o que eu percebo que existe muito casal que vem para cá, alguns casais, né, brasileiros, se separam, muitos se separam. Eu não sei se pode ser o próprio estresse, né, de tudo que está passando, principalmente no início, muitos casais, a gente vê, eu estava até lendo sobre isso, que se separam, chegam aqui e acabam se separando. Não todos, né? Tem de tudo, é muito relativo também. Mas a quantidade de brasileiros que eu já vi que se separaram, chegaram aqui e se separaram, eu fiquei um pouco assustada. Entendi. Miriam, tem alguma coisa que você quer acrescentar? Algum conselho que dar pra gente aqui no Brasil? Porque estamos quase chegando já ao finalzinho do nosso programa. Você dá um conselho pra gente aí. Quem quer ir para Portugal? Como é que é? É vantagem? Qual a conclusão que você tira? Você tá aí, né? Fica fácil de falar também, né? Eu acho que tem que ter esse sonho, né? A pessoa realmente tem que querer migrar, tem que ter uma motivação interna muito grande, você realmente tem que querer muito isso. Não é fácil, não é fácil. Por mais até que você venha com uma parte financeira boa, parece que eu estou falando climática, cultural, parte da família, né? Tem que ter, mas eu acho que eu incentivo as pessoas que querem vir, sabe? Eu acho que, mas você realmente tem que querer vir, seja para mudar de vida, zerar totalmente e recomeçar do zero, com uma certa planejamento. Se vier sem planejamento, seja na parte psicológica, seja na parte de dinheiro, seja na parte de estudar realmente e ter um profissional, se aconselhar com um profissional que realmente tem uma parte técnica que possa, tem muita gente também que te dá conselhos ou não te indica certas coisas, trocas de moradas, é uma série de... é muito detalhe, né, que o profissional consegue te mostrar as vantagens e desvantagens. Você pode pagar um imposto caríssimo se você não fizer uma troca de morada. Antigamente pagava multa, agora as coisas estão mais organizadas, a parte da imigração. Eles estão se organizando também, a imigração aqui ficou um pouco descontrolada. Por isso que o governo hoje está também tentando colocar isso em ordem.
pedindo visto, que seja procura de trabalho, para procurar um pessoal um pouco mais de qualificação, que seja um pintor, que seja, mas você vir com uma profissão pelo menos, entendeu? Um mínimo ali para suprir essa parte que realmente o trabalho tem muito. Se você está precisando realmente recomeçar e dar uma virada na sua vida, Portugal é uma porta para a entrada para a Europa, na realidade. Porque com o tempo, quando você tiver a sua nacionalidade, você pode até migrar para a Espanha e para outros países depois. Né? Entendi. E como é que é a questão política aí? Como é que são os políticos daí? Fala um pouquinho pra gente, você que já foi advogado de um partido político no Brasil, sabe como é que funciona aqui um pouquinho? Como é que funciona aí? Tem prefeito, vereador? É aquele toma lá da cá também, igual no Brasil? Como é que funciona um pouquinho aí? Eu acho que a gente tem muita cultura deles, né? A gente foi colonizado pelos portugueses, a gente tem uma cultura muito forte deles. Aqui tem presidente de freguesia, é diferente. Tem é diferente do Brasil. Mas tem uma certa semelhança. Né? São um partido político aqui tem uma força muito maior do que no Brasil. Os partidos políticos, os representantes dos partidos políticos têm uma força sobrenatural. Não é igual no Brasil, vários partidos não. No Brasil aqui são vários partidos. Aí são vários também? São vários, tem vários partidos também. Eu até agora, comecei a namorar uma aqui, já entrei fui convidada, né, para participar de um partido, mas como ainda não tenho a nacionalidade, eu não posso votar, é um partido de direita. Então, eu ainda estou namorando ainda em que posicionamento me colocar. Aqui o Chega, né, que é um partido que eles chamam de extrema-direita, que está com muitas restrições com relação às imigrações. Eu acho que não é. Eu acho que eles, às vezes, eles estão até um pouco mal interpretados. Eu acho que eles estão tentando organizar. Ficou muito desorganizado as coisas, da maneira que estava, sabe? Abriu demais. Teve uma situação chamada CPLP, que já foi antes de eu chegar aqui, e que era um documento que agora está sendo trocado para o título de residência. Enfim, é muito detalhe para falar também num programa só. Certo. Então tá bom, eu vou te agradecer. Mas eu aconselho todo mundo que tem um sonho de querer sair, migrar, zerar, virar a vida, né? Eu aconselho que não desista dos seus sonhos. Só se organiza e vem com disposição. Vai ter dia que vai ter saudade, vai ter dia que a gente vai chorar, vai ter dia que a gente vai achar que não vai conseguir. Depois, outro dia... E assim, vamos lá. Vou te pegar de surpresa agora. O brasileiro, assim, que queira te pedir um conselho para ir para aí, pode achar lá no seu Instagram, você conversa lá, explica, você dá essa chance pro brasileiro. Como é que te acha lá no Instagram? Lá? O que está acontecendo? Eu estou me organizando com relação ao Instagram. Vou começar a gravar uns vídeos e dar mais dicas, e eu estou me organizando com relação a isso, né? Com essa parte do direito migratório. Mas, assim, a maioria das minhas dicas, né, estou fazendo processo de nacionalidade aqui, seja de descendentes de português, sejam os que estão aqui, né, aquisição da nacionalidade. Estou me organizando, mas eu falo sim, eu dou a dica, mas eu acho que vai ficar muito mais amplo. Esperar daqui a um mês, mais ou menos, vai estar cheio de dicas dentro do Instagram, cheio de dicas. Mas eu também dou algumas dicas a nível de consultoria, né? Sim. Mas vai estar tudo lá no Instagram, vai estar tudo lá. O pessoal que quiser depois... Acha lá como? Entender. Doutora Miriam Beatriz ou Miriam Beatriz? Como é que acha lá? ADV de advogada, né? ADV Miriam Beatriz. Tá certo.
Então tá bom, te agradecer, tá chegando no finalzinho do nosso programa aqui. Eu que agradeço, tem Luciano, alguma previsão assim de vir pro Brasil? Foi Não? bom que eu consegui ver, né? Fazia tanto tempo. Que a gente Tem alguma não previsão se de vir via. no Brasil? Não? Sim, previsão vai ser para 2026, Tá final de bom. 2026 para 2027, ainda vai demorar um pouquinho. Tá longe. Tá. A mais nova que vai agora, vai ficar período de férias aí, para ela já conseguir se adaptar melhor também. Já falei com ela de 2 anos, mas daqui a pouco também ela já começa Sim. a namorar aqui, aí talvez não vá querer ter tanto ao Brasil. Não tem como, né? Tá chegando essa época, essa fase já. Então, eu vou te agradecer, que você tenha mais sucesso aí em Portugal. Acho que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos para quem acompanha o nosso programa aqui, algumas curiosidades, né? E te agradecer por ter participado com a gente, ter disponibilizado o horário aí. São 4 horas de diferença, aí já tá bem tarde, né? E você tá aí acordadinha. 23 horas aqui agora. Isso. Te agradecer, tá bom? Obrigado aí. Obrigado. Vanessa, é um prazer te conhecer. Acompanho o programa, o sucesso de vocês. E torço muito aí pela essa trajetória do meu primo. Estou muito feliz por ele estar conseguindo superar, né? Tem muita superação aí, resiliência. E vamos em frente, né? É isso, é isso. Isso aí. É isso. Tá certo. Gente, você que acompanhou o nosso programa aí, né? Hoje foi totalmente diferente, direto com Portugal. Você pôde conhecer um pouquinho, né? Eu aqui, futucando, querendo saber detalhes lá, né? Até como é que é shopping, como é que é a água do mar, né? Para que você que tem essa curiosidade de conhecer, né? Tem esse pensamento, esse sonho de conhecer um outro país que é um pouco parecido com o nosso, né? Pelo menos na língua, né? É um pouco parecido com a gente aqui. Então fica aí, né? Essa dica aí da doutora Miriam Beatriz, advogada, para você também aí achar ela nas redes sociais também, trocar uma ideia, me dá uma dica aí, como é que eu faço, qual o melhor lugar para morar, essas coisas assim, tá certo? Mandar um abraço aqui, rapaz, pro Jefinho da Propaganda, mandou um áudio aqui, não posso ouvir agora. O nosso amigo Diego, também da Associação do Motoboy, mandou outro áudio aqui. Um monte de gente mandando mensagem. Deve ser perguntas, mas eu não vou dar tempo mais, né? Não é isso, Vanessa? Boa noite. Isso aí. Boa noite para você que nos acompanhou. Obrigada pela audiência. E até semana que vem com mais A Voz. Como que acha a Vanessa lá nas redes sociais? Como é que acha a Vanessa nas redes sociais? @Vanedeoli, tudo junto. É isso aí. Gente, agradecer para você que queira também acompanhar o Luciano nas redes sociais. É Luciano Freitas, _ A Voz de Campos. Daqui a pouquinho tem o nosso fiscal do povo, Charles Guerreiro, no pé do prefeito, no pé dos políticos, vai estar contando tudinho para vocês. Fica aqui na Rede Aurora de Comunicação, tá bom? Lembrando que tudo muda quando você muda. Tchau, até a próxima. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.